Muito bem. E por fim, vamos então à resolução de alguns exercícios, tá? Vou resolver, copiei aqui os dois exercícios de sala da apostila, né? Da unidade 4, que vocês têm na primeira apostila. E trouxe um da Unicamp, que é o primeiro exercício do caderno de exercício de vocês, tá? Para vocês terem uma ideia de como é que a Unicamp pode cobrar isso, né? Então, olha só, Enem, os dois da apostila são do Enem, né? Ele tem um texto que é da Hilda Hilst, poeta mais contemporânea, tá? Final do século XX. Então a Hilda Hilst diz o seguinte: ouvia que não podia odiar e nem temer, porque tu eras eu. E como seria odiar a mim mesma e a mim mesma temer? Tá? Aí um trecho de um poema muito famoso do Camões. Transforma-se o amador na coisa amada, por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois tenho em mim a parte desejada. Né? Então, ele vai dar algumas opções para a gente. Ele vai perguntar da temática comum. Né? Então, ele diz assim, ó, letra A, o outro transformado no próprio eu lírico, o que se realiza por meio de uma espécie de fusão de dois seres em um só. B, a fusão do outro com o eu lírico, havendo nos versos de Hilda Hilst a afirmação do eu lírico de que odeia a si mesmo. C, o outro que se confunde com o eu lírico, verificando-se, porém, nos versos de Camões certa resistência do ser amado. D, a dissociação entre o outro e o eu lírico, porque o ódio e o amor se produzem no imaginário, sem a realização concreta. E, o outro que se associa ao eu lírico, sendo tratados nos textos 1 e 2, respectivamente, o ódio e o amor. Então vejam, o que nós temos aqui? Nós temos dois poeminhas que estão falando de uma transmutação, né? Então, olha, eu, né, a Hilda Hilst fala, né, não podia odiar ou temer porque você era eu, né? Então, uma transmutação do objeto amado na própria pessoa, né? Aquela ideia de um fazer parte do outro. E aí você não pode, por exemplo, odiar o outro porque você estaria odiando a si mesmo, né? Essa é a ideia que ela fala aqui. Como é que eu poderia odiar a mim mesma, né? Então, assim como eu não posso odiar você. E o Camões está nessa mesma linha, né? Olha lá. Se o amador, aquele que ama, né, se transforma na coisa amada, né, por muito imaginar, imaginando muito, então ele não tem mais o que desejar, porque ele tem dentro dele a parte que ele desejava. Né? E veja que é uma ideia de fusão que, claro, só acontece no plano das ideias. Né? A gente está falando aqui de um amor platônico. Né? Esse amor do Platão, quer dizer, são os espíritos, né, que estariam juntos na alma, na mesma alma. E que, portanto, né, você não precisaria desejar algo externo porque você já tem aquilo dentro de você. Tá? Então, nós estamos falando aqui na letra A, o outro transformado no próprio lírico, que se realiza por uma espécie de fusão. Né? A letra B, né, havendo nos versos da Hilda Hilst a afirmação do eu lírico de que odeia a si mesmo. Não é isso, ela fala que não pode odiar a si mesmo. Né? A letra C, certa resistência do ser amado no Camões. Não, a gente não vê isso, né? Até porque é só o poeta que está falando, então não tem resistência a esse processo. A letra D, a dissociação entre o outro e o eu lírico, né? Porque o ódio e o amor se produzem no imaginário, sem realização concreta. Não é uma dissociação, é uma fusão, né? Dissociação é o oposto de fusão. E o outro que se associa ao eu lírico, sendo tratados, respectivamente, o ódio e o amor, né? Não, né? Não é ódio e amor, a temática é amor nos dois, no fim das contas, tá? Então, por isso, letra A. Aí, olha aqui, esse outro, que a apostila diz que é do Enem também, por sinal. Eu não encontrei, tá? Esse exercício em prova do Enem, mas tá lá na apostila que é do Enem. Então, ele dá o Alma Minha Gentil, que é um soneto também conhecidíssimo, ligado a Dinamene, né? A amada morta. Alma minha gentil que te partiste, tão cedo dessa vida descontente. Repousa lá no céu eternamente, e vive eu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente, que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma causa a dor que me ficou da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou.
né? Então veja, ele está falando com essa alma que partiu da vida tão cedo, alma minha gentil, que te partiste, é um tu, né? Você que partiu, né? E que repousa lá no céu eternamente, enquanto eu vivo aqui na terra sempre triste. Olha as antíteses do Camões, né? Céu e terra. Ele adora fazer isso, tá? Antíteses e paradoxos são as figuras de linguagem que ele mais usa, além da metáfora, né? E aí, olha lá, de novo um eufemismo, né? O assento etéreo. O assento etéreo seria o trono dos céus, ou seja, o céu, tá? Então, se lá no assento etéreo onde subiste, né, o céu para onde você subiu, memória desta vida se consente, então se for possível ter memória da vida física, né, ele pede, não se esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste, né, não esqueça desse amor que você viu nos meus olhos. E se vires que pode merecer-te alguma causa, a dor que me ficou da mágoa de te perder, então ele quer dizer, esse merecer alguma causa é assim, se você acha que merece o seu tempo, né? A dor que você me deixou, né, ali da mágoa de te perder, pede a Deus, ele pede para essa amada morta, né? Pede a Deus que te encurtou os anos, que cedo me leve de cá, aqui da terra, para ver-te, assim como cedo dos meus olhos te levou, né? Então, assim como Deus te levou cedo daqui, pede que ele me leve cedo também, porque eu quero te encontrar num outro plano, olha lá, no plano espiritual. Então, o soneto evidencia o interesse da poesia camoniana pela concepção puramente espiritualizada da figura feminina. B. As oposições lá e cá sugerem a impossibilidade da realização amorosa em toda a sua plenitude. C. Desenvolve uma argumentação por intermédio da qual o poeta apresenta suas razões para não corresponder ao amor de sua interlocutora. D. Despreza o sentimento amoroso entre os seres humanos para considerar apenas o amor místico, voltado para Deus. E E. Considera a possibilidade de permanência do sentimento amoroso mesmo após a morte dos amantes. Então vejam que aqui, vamos começar aqui, né? Evidencia interesse pela concepção puramente espiritualizada da figura feminina, né? Existe uma concepção espiritualizada da figura feminina aqui, né? Mas existe aquela coisa do amor que você viu nos meus olhos, né? Então existe também uma questão física aqui, tá? Então, tiramos a A. B. As oposições entre lá e cá sugerem a impossibilidade da realização amorosa em toda a sua plenitude. Na verdade, não, né? Porque ele está falando que quando ele subir aos céus, né, a esse plano espiritual, eles vão se encontrar na plenitude, tá? Por enquanto, eles estão separados. C. Desenvolve uma argumentação por meio da qual o poeta apresenta suas razões para não corresponder ao amor. Não tem nada a ver com não corresponder, né? Ele está apaixonadíssimo. D. Despreza o sentimento amoroso entre os seres humanos para considerar apenas amor místico voltado para Deus. Não, não é voltado para Deus, né? E E. Considera a possibilidade da permanência do sentimento amoroso mesmo após a morte dos amantes, né? Então, olha lá, é isso, né? A possibilidade de permanência do amor mesmo após a morte. Esse amor vai continuar em outro plano, né? Então, uma ideia completamente platônica, tá? E aí, no caso dos exercícios da Unicamp, ele deu esse soneto aqui, olha lá. Enquanto que fortuna que tivesse, esperança de algum contentamento, o gosto de um suave pensamento me fez que seus efeitos escrevesse. Porém, temendo amor que aviso desse minha escritura a algum juízo isento, escureceu-me o engenho com tormento, para que seus enganos não dissesse. Ó vós, que amor obriga a ser sujeitos a diversas vontades, quando lerdes num breve livro casos tão diversos, verdades puras são, e não defeitos. E sabei que, segundo o amor tiverdes, terei o entendimento dos meus versos. Esse poema é mais difícil, tá? Então vejam que a Unicamp não facilitou, né? Então ele diz assim, ó, nos dois quartetos do soneto, duas divindades são contrapostas por exercerem um poder sobre o eu lírico. Identifique-as e explique o poder que elas exercem sobre a experiência amorosa dele, né? Vejam, qual que é a dica? Aquela que eu dei para vocês, a letra maiúscula. Se são divindades, o Camões vai colocar em maiúsculo, tá? Então ele diz que é a fortuna e o amor, né? Fortuna aqui, pessoal, né? Olha, enquanto que fortuna que tivesse esperança de algum contentamento, né?
a fortuna é a sorte, é o destino, né? Então é a deusa que vai dar o destino, vai encaminhar, né? Que conduz o destino das figuras. Então a fortuna, né? Te dá a esperança de que você vai ter uma boa fortuna, ou seja, vai ter um bom destino, aquilo vai sair do jeito que você quer, né? Então, enquanto a fortuna te dá essa esperança de um destino bom, né? O gosto de um suave pensamento faz com que eu escreva, né? Então, a ideia de que eu possa ter esse amor faz com que eu escreva, né? Produza. E aí a outra divindade é o amor, né? Só que o amor, né? Temendo, olha a construção sintática, temendo que a minha escritura desse aviso a algum juízo isento, né? Então o amor está com medo de que os meus escritos avisassem algum juízo isento, ou seja, alguém que é isento, que não se apaixonou, não está apaixonado como eu, né? Então ela escurece o engenho com tormento. Né? Então, o meu engenho, a minha arte, a minha esperteza para escrever, ele é escurecido, eu fico atormentado. Né? Por que o amor faz isso? Para que seus enganos não dissesse, para que você não conte, né, para os outros quais são os enganos do amor, né? Que o amor é ilusório, enfim, tudo mais. Faz sofrer, né? E aí, então, essa é a resposta da letra A, né? A fortuna e o amor, e como é que eles jogam com essa experiência do eu lírico, tá? E aí ele faz na letra B a seguinte pergunta, né? Ele diz que o soneto é composto por 14 versos, forma fixa, os últimos versos encerram o núcleo temático, a ideia principal do poema, aquilo que a gente falou, a chave de ouro, né? Então, qual a ideia formulada nesses últimos 2 versos, levando em consideração o conjunto do poema? E aí ele fala o seguinte, ó: sabei que segundo amor tiverdes, tereis o entendimento dos meus versos. Então, veja, ele está falando aqui com o leitor. Olha o leitor aqui, né? Ele fala assim, ó vós, vocês, que o amor obriga a ser sujeitos a vontades. Então, vocês, que o amor vai obrigar também a ser sujeito dele, né? A ser escravo dele. Quando vocês lerem num breve livro esses casos diversos, ou seja, essas coisas que eu estou narrando aqui, né? Verdades puras são verdades e não defeitos, né? E saibam que segundo o amor tiverdes, ou seja, conforme vocês estiverem apaixonados também, né? Terão o entendimento dos meus versos, né? Dificulta um pouco aqui que ele usa o vós, né? Então isso dá uma dificultada pra gente, mas a lógica é essa, ele começa, isso é muito comum, ele começa a falar com alguém, às vezes ele se refere a essas divindades, ele fala com essas divindades, às vezes ele fala com alguém da natureza, tá? Fiquem atentos a isso, esse tipo de diálogo dentro dos sonetos do Camões, isso existe, e é bem interessante, né? Mas ele coloca aqui isso, né? Qual é essa ideia formulada de que se você se apaixonar, quando você estiver apaixonado, aí você vai entender os meus versos, né? Você vai entender porque que eles são tão esperançosos e ao mesmo tempo parecem tão atormentados, tá? Então eu espero que isso tenha ajudado vocês, né? Recomendo que vocês façam todos os exercícios do caderno, a gente pode comentar esses exercícios, as dúvidas na próxima aula, né? Pesquisem outros exercícios da Unicamp, quem vai prestar a Unicamp, tá? Tem mais uns 2 ou 3 aí que caíram nos últimos anos a respeito dessa lista do Camões, né? E eu trouxe alguns sonetos para vocês que não caíram, então isso é legal, né? Mas é bom dar uma olhada naqueles que já apareceram, que são mais famosos, que vocês têm ali no livrinho do ângulo, tá? E, enfim, espero que tenha ajudado, peço desculpas de novo pelo nosso modelo um pouco estranho de aula hoje, mas acredito que deu para vocês terem uma boa revisão aí do que a gente teria para falar do Camões lírico. O Camões épico, né, os Lusíadas, eu falo rapidamente na aula seguinte, tá bom? Então, por hoje é só. Obrigada, gente, um beijão, muito álcool gel, fiquem longe do coronavírus, tá bom? Beijo.